Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade às entrevistas com os educadores do método Self-Healing de Meir Schneider. E eu tenho a honra de conversar com a Andréa Sula, que é uma das primeiras educadoras, e nós vamos saber um pouco dessa história que ela vai nos trazer, de como é que o método pode ter chegado até ela e trazido assim tantas transformações que vocês vão conseguir apreciar durante toda essa nossa entrevista. Olá, Sula, tudo bem com você? Tudo ótimo, obrigada Rosali pelo seu tempo e disposição de a gente poder estar tendo essa conversa, esse bate-papo e trazer um pouco mais dessa experiência, né, que a gente vem trazendo ao longo do tempo e ter tido essa oportunidade de também ter conversado com os educadores do nosso grupo Self Healing Brasil. É Isso uma mesmo. honra poder estar aqui com todos vocês. Então a gente agradece, né, também todo esse seu trabalho, todo esse seu empenho, porque aos poucos as pessoas também vão conhecendo, né, essa sua dedicação ao self-healing, e isso é muito bacana. Então eu gostaria que a gente começasse falando um pouco como é que você conheceu o Meir Schneider, como é que você conheceu a Bia, né, que é a Beatriz Nascimento, e como foi essa sua trajetória desde que você decidiu fazer a formação e até você se tornar uma instrutora também do método. Então, isso foi um tempinho atrás. Aí a gente volta lá em 1993. E eu fazia Uau! faculdade ainda. Eu fazia faculdade de terapia ocupacional na USP naquela época. Eu ainda não era formada. E era uma estudante que não tinha dinheiro, não tinha cargo, mas assim, eu tinha muita sede de conhecimento, muita sede de querer aprender novas coisas, né? Então, era interessante porque naquela época eu estava morando com a minha avó e a minha avó todo dia lia o jornal Estadão. E eu, né, não li o jornal inteiro, mas todo dia de manhã eu virava o Estadão assim e na primeira página, contracapa, na época, não sei hoje, né? Na época tinha palestras gratuitas em São Paulo, cursos gratuitos e cursos não sei o quê, né? E aí todo dia eu virava e ficava, será que tem alguma coisa gratuita para mim aqui? Aí até que um dia eu vi lá a palestra do Meir, 1993, uma palestra do Meir Schneider no Clube Hebraica. Naquele dia, gratuito. Eu falei, vó, eu vou nessa palestra, eu volto mais tarde. Aí fui na faculdade, fui trabalhar depois, que eu dava aula depois tal, e fui lá na tal da palestra sem saber quem era o Meir, sem saber quase nada, né? Só sabia que era sobre saúde e como trazer mais saúde para o corpo, né? E aí, e olha que interessante, né? Era na Hebraica e eu, na época, morava perto do Horto Florestal, não tinha carro, era tudo de ônibus, né? Metrô, assim. Então, e eu estava disposta, eu vou, e lá fui. E aí Ou fui. seja, você morava na Zona Norte e a palestra era na Zona Sul, né? Exato. E fui de carro, fui de metrô, de carro não, de ônibus e metrô, e voltei, acho que 11 horas da noite, não sei. E aí foi que cheguei lá, auditório lotado da Hebraica, e aí o Meir falando tal. Conforme ele foi falando, foi me acendendo luzinhas, luzinhas, luzinhas. E aí foi muito interessante porque ele falava da respiração. E aí eu percebi que eu já fazia coisas de respiração, eu fazia aulas de tai chi, taekwondo, yoga, tinha aulas, já estudava espiritualidade, né? E aí ele falava de massagem. E aí, puxa vida, mas eu faço massagem desde os meus 8 anos de idade. Minha mãe tinha problema na coluna, eu fazia massagem nela, ela me ensinava para eu fazer nela, no meu avô tal. E aí eu já estudava medicina chinesa, shiatsu, doin. Eu falei, massagem eu já sei. Aí ele começou a falar sobre visualização. Eu falei, mas eu já leio livros de visualização e através da medicina chinesa, tal, uma coisa milenar, só que ninguém fala sobre isso na medicina ocidental, né?
Aham. E aí ele começou a falar dos movimentos passivos, ativos, coisa que a gente já estudava na faculdade, até a importância e tal. E eu já sabia da importância e eu mesmo sentia que aquela importância de se movimentar era essencial para a saúde, né? Já fazia, como eu falei, né, tai chi, yoga, outras coisas, né? E aquela coisa de não querer ficar parada, né? E aí ele falava de exercícios de visão. Eu falei, gente, quando eu morei na Alemanha, em 1986 até 88, eu conheci lá o método Bates de exercícios de visão. Eu tinha livro, eu já lia tal. Falei, caramba, esse cara tá falando tudo, né? E aí, consciência Aham. corporal. Consciência corporal, eu já tinha aulas na faculdade de consciência corporal. Inclusive, a Viviane Nassif, que é uma das educadoras de Self-Healing em São Paulo, ela foi minha professora da USP, né? E aí, quebra de padrão, eu, caramba, né? Eu não sabia direito o que era a tal da quebra de padrão, que hoje a neurociência já fala de montão, né? Mas na época era Sim. um bicho-papão, né? E aí, ao Aham. longo do tempo, eu fui descobrindo que tudo que já acontecia na minha vida, ao longo da vida, já eram exercícios na vida prática de quebra de padrão, só que eu não sabia que tinha esse nome, né? Mas a minha Certo. experiência de vida me mostrava isso e aumentava a minha consciência, né? Uhum. E aí, quando acabou a palestra, eu falei, eureka! É isso que eu quero fazer na minha vida? Ele junta tudo que eu já É estudo isso. separadamente. Eu só tenho que Ele botar junta tudo numa tudo. caixinha. E aí eu falei, caramba, bingo, né? É isso que eu quero. E aí eu fui lá, me inscrevi para saber mais coisas e tal. Mas eu não tinha dinheiro nenhum para fazer curso nenhum. Falei, põe meu nome aí, eu vou juntar dinheiro, vou fazer esse curso, mas não sei quando, mas não me tira da lista, né? E aí eu Aham. lembro que na época eu recebi logo em seguida uma carta, naquela época não existia computador, não existia e-mail, nada disso, era tudo pelo correio, né? E aí a Renata, que era a responsável na época de trazer o MEI e tal, ela me mandou uma carta e eu liguei para ela, falei, olha, eu não tenho dinheiro ainda, eu não posso fazer o curso, mas não me tira da lista porque eu vou juntar esse dinheiro, né? Ah. E aí, por, assim, uma bênção para mim, em 94, a Bia, que é a nossa professora no Brasil, né, Beatriz Nascimento, que vocês vão conhecer aí, numa entrevista, ela criou o primeiro nível 1 na UFSCar em São Carlos, né? E uma das Sim. pessoas que estava organizando era o Wilson Garves, que também é um dos instrutores do método, né? E para minha sorte, ou coincidência, ou bênção, chamam do que quiser, né? A Bia, como conseguiu fazer através da Universidade de São Carlos, o curso foi gratuito e eu consegui uma vaga. E Uau! aí eu tinha, assim, eu era tão perrapada que eu só consegui ir porque a Márcia Siqueira, outra instrutora, deixou eu dormir no chão da sala dela, da casa dela. Eu não me esqueço até hoje, assim, a Renata Cruz, que morava com ela tal, foram, assim, anjos na minha vida, né? E aí, com isso, né, eu consegui fazer o nível 1 lá em São Carlos, e aí eu conheci a Márcia Siqueira, a Beatriz, né, a Beatriz Nascimento e tal. E na época, em 94, foi no segundo semestre, eu já estava formada, eu já estava trabalhando com pacientes de Alzheimer, né? Eu já tinha experiência de 5 anos com pacientes de Alzheimer não, naquela época eu tinha 3 anos de experiência. E eu atendia 17 pacientes ao mesmo tempo, né? E muito interessante que eu, eu era recém-formada, com um monte de teorias, que eu colocava na Sim. prática com os meus pacientes e não funcionava. E aí, assim, rasgava, joga fora, pega outro, rasgava, joga fora, pega outro. E eu, ai meu Deus, o que funciona? O que dá certo, né? E aquela ânsia de querer fazer todo aquele conhecimento, né, de vários anos funcionar, né? E, ao mesmo tempo, eu fazia também uma especialidade de terapia de mão no Hospital Samaritano, que foi ao longo do todo o tempo. Então, de manhã eu trabalhava com os pacientes de Alzheimer e à tarde eu ia na especialização lá no Hospital Samaritano, em terapia de mão. E aí eu comecei a me confrontar com essa visão holística que eu sempre gostei, mas ao mesmo tempo
aquela coisa da terapia da área física, que sempre me encantou na faculdade, por isso que eu fui fazer terapia de mão. E aquela coisa, né? Mas eu adoro terapia de mão, mas é muito reducionista para o meu jeito de ser. Eu queria uma coisa abrangente, uma coisa que integrasse tudo, né? Certo. E aí, com o curso da Bia, que foi no segundo semestre, aquilo foram luzes que foram aparecendo assim, foi, nossa, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com o jeito que eu penso, de integrar cabeça, corpo, pé, mão, braço, tudo, né? Uma peça só, né? E como se não bastasse isso, no nível 1, quem já fez, né? O curso, assim, é quase que 90% prático, né? Então, você vai vivenciando os exercícios, as massagens e toda aquela quebra de padrão. E na época, naquele ano, eu já sabia que eu tinha uma coluna com escoliose, porque em 89 eu tinha feito um tratamento de 1 ano de RPG. E eu tinha dores na época, em 89, e depois de 1 ano de RPG, eu fiquei sem dores, mas não fiquei com a coluna reta. Eu consegui fazer um trabalho de acupuntura que me ajudou muito a alinhar a coluna, né? Mas naquele ano de 94 do nível 1, antes de começar o curso, eu já tinha tido 10 crises de ciática naquele ano. Nossa! Eu era jovem! Como assim 10 crises de ciática num ano só? Que me deixavam no chão. Eu dançava no grupo folclórico da Tchecoslováquia na época, tinha apresentações no palco e tal. Eu tive que deixar de ensaios, deixar de fazer apresentações, porque eu tinha que ficar deitada porque eu não aguentava de dor, né? Só que eu não queria ficar tomando remédio, né? E aí no curso eu fui aprendendo como cuidar da minha coluna, como descobrir todas as tensões que eu tinha no meu corpo. Eu descobri que eu tinha uma tensão muito grande no joelho também. E aí, assim, uma coisa que foi muito significativa no meu caso, né? Foram as massagens, e principalmente a Bia fez uma massagem profunda na minha coluna, que aquilo foi como se tivesse aberto uma porta na minha mente, não foi no meu corpo, foi na minha mente. E é como se eu tivesse feito um clique na minha mente e um monte de coisa que estava presa abriu, clareou, criou vida. Um monte de coisa que estava amarrado. Aí, de repente, nossa, era como se eu estivesse livre, né? E aquilo, e curiosamente, depois do curso do nível 1, eu nunca mais tive crise de ciática. Uau! Nunca mais. Que maravilha! O meu aprendizado naquele nível 1 foi que eu conseguia, eu aumentei a minha consciência corporal através da técnica do curso, e eu conseguia perceber 3 dias antes, quando a crise queria chegar, e eu conseguia brecar a crise. Porque você já estava conhecendo o próprio corpo. Sim, e eu já tinha aumentado a minha consciência corporal a ponto de perceber 3 dias antes como brecar a dor. Como conseguir descobrir, peraí, se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo agora, a dor vai voltar. Aí eu parava tudo, voltava a todos os conhecimentos que eu tinha aprendido no curso e a dor não vinha. E aí foi indo, até que aquilo se tornou parte de mim. E eu nunca mais deixei nenhuma crise chegar, né? Certo. E ao mesmo tempo, eu tive uma experiência muito profunda também no meu joelho esquerdo. Eu tive a oportunidade de receber 2 horas de massagem apenas no meu joelho esquerdo. Aquilo mudou a minha consciência corporal de uma leveza, de uma tensão extrema no meu joelho esquerdo, para uma leveza que, assim, não tem palavras para dizer, é só sentindo, né? Só sentindo. É só sentindo. E aquilo fez assim, eu me sentia andando nas nuvens, né? Então, esse aprendizado, e você muitas vezes não tem palavras para dizer, é só na prática. Da sua própria vivência que você vai se autodescobrindo
e percebendo que o seu corpo é muito lindo e ele é muito melhor do que você imagina. E que ele vai além, ele vai não só quebrando esses padrões físicos, mas mentais, emocionais, até espirituais, eu posso dizer. Onde você Sim. vai adentrando, né, em si mesmo e vai evoluindo como ser humano através da técnica, né? Nossa, que lindo! E assim, aquilo foi uma mudança de vida para mim, assim. A Andrea antes do nível 1 e a Andrea depois do nível 1, né? E aí, Certo. depois, em 97, eu fiz o nível 2, me formei, fiz os cursos avançados do Self-Healing, até me tornar instrutora, né? Como todas, né? Então, assim, para mim foi uma grande transformação de vida ter conhecido o Meir e principalmente a Bia, que foi a minha base, principalmente no começo, né, da formação. E depois, com o nível 2, conhecendo o Meir e fazendo os estágios, aí a gente vai conhecendo um outro lado do self-healing, que é através da visão do Meir, né? Porque cada um enxerga de um jeito, mas todos engrandecem o conhecimento, né? Isso. Que bacana! Nossa, é uma grande aventura, né, com esse seu corpo, com essas suas experiências, e que, graças ao método, você conseguiu se encontrar, né, e decidiu, então, também se tornar uma instrutora do Self-Healing, né? E aí nunca mais, assim, eu descobri por onde eu queria me tornar terapeuta, né? Certo. E, bom, eu sei que você mora fora do Brasil atualmente, né? Sei que também já teve outras experiências internacionais. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessas experiências e desses seus aprendizados relacionado ao self-healing. Tem alguma diferença você ser uma terapeuta ou uma instrutora fora do Brasil? Então, hoje eu moro nos Estados Unidos, em Michigan, já é a segunda vez que eu moro aqui. Eu morei aqui 20 anos atrás, voltei para o Brasil e agora estamos aqui já faz 8 anos novamente. Mas antes eu morei na Alemanha, quando eu tinha meus 18 anos, né? E não só isso, eu tive a oportunidade de viajar para outros países na Europa, né? E aí acabei tendo a oportunidade também de não só orientar outras pessoas, não só na Alemanha, na Rússia, na Noruega, na Itália, e agora nos Estados Unidos e no Brasil anteriormente, né? Já com mais experiência. E aí, com essa história de mudar de país, grandes transformações ocorrem, porque você começa a enxergar o mundo diferente. E quando Sim. você muda de país, muitas vezes parece que toda a sua base ela cai, né? Porque as suas referências elas desaparecem. Quer seja referência de cultura, de idioma, de amigos, família, estrutura física, de temperatura. Eu moro num lugar onde faz até menos 40 graus Celsius, né? Então, grandes diferenças, né? E aí, com isso, você fica... E aí, né? Onde que você se reestrutura? Né? E o corpo, nada melhor do que o corpo para começar essa reestruturação. Porque é uma E coisa... uma adaptação mesmo, né? Uma adaptação. Exato. Então, usar o corpo como uma readaptação, né? E trazer essa base de volta através do corpo. E aí, com isso, eu fui aprendendo não só questões culturais, como lidar com as pessoas de maneira diferente, porque você não pode abordar uma outra cultura com uma visão brasileira, no caso, né? As pessoas não pensam igual a gente. Então, você tem que respeitar o outro jeito. Ele não é nem melhor nem pior porque ele é de outro país, né? Ele apenas enxerga o mundo de uma maneira diferente. Então, com isso, a gente tem que exercitar o ouvir mais do que falar. A gente tem que exercitar, aprender a se comunicar além da cultura, além das religiões, além do idioma, além das fronteiras físicas, sem ficar comparando, o meu país é melhor isso, o teu país é melhor aquilo, né? E aí
com isso, você vai aprendendo também conceitos locais, né? E aí você vai exercitando no dia a dia a falar com o coração, muito mais do que com o ego, que é assim, porque no meu país é assim, assim, assado, e aqui que tá certo. E aí aqui não tá certo, ou vice-versa, né? Eu posso falar de qualquer lado, né? Quando você pensa em uma visão mundial, né? Uma visão internacional, não existe certo ou errado. Uma coisa que pode estar certo no Brasil, na China não, e Com vice-versa. certeza. Ninguém está melhor ou pior do que o outro. Então, esse olhar além é um olhar muito mais espiritual e do coração, do que propriamente o ego querendo provar quem está mais certo do que o outro e tentando através da comparação. E aí, quando você vê esse olhar perante o outro, você está olhando o ser humano, independente do histórico da pessoa. Você está olhando aquele ser humano, que é um ser espiritual também, que é um ser que tem coração, que tem um lado amoroso. E aí eu fui percebendo que o self-healing, ele vai muito além do que simplesmente a cura física. O tratar de uma doença, o tratar de uma dor, ele vai além, porque ele aproxima as pessoas. O self-healing, ele acorda o lado humano das outras pessoas, ele acorda o lado amoroso das pessoas. Sim. A vontade de se cuidar, a vontade de ver o outro melhorar. Ele deixa a competição de lado, quem é melhor do que o outro. Não existe isso. Quando você fala em cura, em ser agente da própria saúde, você torce para o outro descobrir tanto quanto você já descobriu. Você quer ver o outro melhorar, você não quer ficar comparando, você, porque é de tal país e tal religião, você não tem direito disso. Não, é o ser humano, ele vai além, né? E aí você conversa com o outro através do coração e você acessa o espírito, a alma do outro. Através, no caso, da técnica self-healing, que a gente conhece. Então, você ajuda o outro a desenvolver, a fazer ele crescer esse lado humano também. E essa espiritualidade que vem junto, ela vem paralela, né? Sutilmente. Né? Você não precisa falar, mas você está trabalhando aquele, né? Desapego, você está trabalhando o perdoar, você está trabalhando a aceitação, as diferenças, né? E tudo isso vai, né? Vai se transformando mesmo, porque o self-healing traz mesmo essa descoberta de si próprio e do outro, né? Através do corpo. O corpo é um veículo desse movimento todo, né? Que é muito lindo tudo isso. Exato. É isso. Então, Sula, você entrevistou muitos educadores, né, instrutores também do método Self-Healing para essa nossa semana Self-Healing Brasil Online. Então, eu gostaria de saber o que mais que você poderia, depois de ter escutado todos os outros educadores, o que você gostaria de agregar, né, como valor para esse nosso público que está nos vendo hoje e querer entender, né, e apreciar um pouquinho mais o método Self-Healing? Olha, tem uma coisa que é nítida, é visível, é palpável, quando a gente conhece o Meir e a Bia, né? Os dois, cada um com a sua experiência de vida, com a sua história, com os seus problemas físicos, né? Mas tem uma coisa que os dois fazem assim com nota 1000, né? Eles tiram todo o conhecimento da teoria e põem na prática. Isso. Né? O mundo, quando você observa isso, o mundo está cheio de teoria. A faculdade está cheia de teoria, mas põe lá na prática, né? Isso me remete muito quando eu trabalhava com os pacientes de Alzheimer, eu sabia muitas técnicas. Chegava lá na frente do paciente com o problema, não funcionava. Rasga, joga fora, pega o próximo, rasga, joga fora, pega o próximo. E eu aprendi isso com o Meir e com a Bia. Não funcionou? Rasga o exercício, joga fora. Não funciona com aquela pessoa, vai funcionar com outra pessoa. Não quer dizer que o exercício é melhor ou pior.
nós... Ou, né, Sula, entender esse corpo e saber o que este corpo está precisando, né? Eu gosto de dizer que, assim, nós somos muito mais do que educadores, nós somos detetives. A gente tem que achar, a gente sabe mais de 1000 exercícios, você também sabe mais, com certeza mais de 1000 exercícios. E aí, qual exercício funciona para essa pessoa agora, né? Então, nós somos detetives para achar o exercício certo para a pessoa certa na hora certa. Não quer dizer que os outros exercícios não funcionem. Funcionam, são excelentes. Todos nós exercitamos na gente mesmo. Aliás, não tem nada que a gente passe para o outro que a gente não esteja careca de fazer, né? Certo. Então, esse descobrir, né, o exercício certo para a pessoa certa na hora certa, essa chave que dá o pulo do gato, que é o nosso exercício enquanto terapeuta, enquanto educador, né? E então, assim, voltando na história do Meir e da Bia, né, é transformar essa teoria na prática. E aí, com isso, o que vem? Vem uma palavrinha chamada disciplina. Que o Meir tem bastante, e a Bia também. Porque se eles não tivessem, eles não teriam o deles para mostrar para a gente. Não é? Então, a disciplina, ela nos remete a nos lembrar que não é porque, por exemplo, eu escovei meu dente e tomei banho ontem, que eu não vou escovar dente e tomar banho hoje. Né? Mas eu fiz o exercício ontem, eu fiz semana passada, né? Mas e hoje? Né? O que o seu corpo precisa hoje, né? Ele precisa continuar com tudo isso na disciplina. Aquilo que você fez ontem, ele é de essencial valor, mas ele não vai ser suficiente para a próxima semana, para o próximo mês. Ele é um contínuo, ele é um crescente. E baseado no que eu fiz ontem, o que eu fiz hoje, o que eu fiz agora, é que eu vou para o próximo passo e vou fazer um crescente. E eu vou descobrindo a mim mesmo e vou descobrindo numa outra profundidade que vai me levar a uma nova descoberta, uma nova motivação, que vai me realimentar para querer mais, nossa, eu fiz isso e a dor sumiu. O que foi que eu fiz de diferente? Né? Ou ao contrário, né? Eu gosto de olhar assim, eu gosto de falar o seguinte: nós somos seres humanos que a gente tem uma área física, uma área emocional, uma área mental e uma área espiritual. Sim. E aí, nessa última semana, qual área que você ainda não trabalhou? Vamos começar por ali? Então, assim, a pessoa pode ser um expert em corrida, mas pode ser que ele não seja um expert em dar abraços, ou de pedir desculpas, ou de interagir com uma pessoa que ele está brigado, né? Ou então ele pode ser excelente, né? Um excelente pessoa emocional, que abraça, que conversa, comunica, etc. e tal, mas não gosta de receber novas informações, de ler um livro, de alimentar a mente com novas informações. Ou ele pode ser um rato de biblioteca, mas não está afim de trabalhar nada em questão espiritual, cada um com a sua religião. Eu estou falando de espiritualidade, não de religião, certo? Então, todos nós estamos atentos que a área do nosso corpo a gente faz tempo que não mexe, ali é um bom começo. Né? Sim. E falando do corpo, o legal do self-healing é que eu gosto de ver assim, que a gente, através do corpo, dos exercícios lentos, respiração profunda, a gente consegue chegar numa espiritualidade, a gente consegue chegar numa meditação através do exercício. Basta a gente exercitar. Para exercitar, a gente precisa da disciplina, não é? E aí, trabalhando tudo isso, para mim, é muito motivante, assim, porque um alimenta o outro. E assim vai.
Então, depois de todo, assim, né, de todo esse seu trabalho que você está realizando durante todos esses anos, nós estamos agora no ano novo, 2020. Você tem projetos já para esse ano de Muitos. 2020? Muito! Dentro do self-healing, claro, né? Exato. Então, para mim, assim, um grande... dentro dessas mudanças internacionais, no meu caso, um Certo. grande desafio é fazer tudo que eu tiro de letra em português, é fazer em inglês. Esse é o meu desafio, né? De ter a mesma liberdade que eu funciono com self-healing em português, fazer o mesmo em inglês. E com isso quebrar padrões mentais também, né? E assim, já quebrei muitos desde que cheguei e tenho certeza que ainda tenho muitos a quebrar. Mas agora, assim, espero que para 2020 eu consiga criar o meu primeira turma de nível 1 aqui nos Estados Unidos em inglês. Que né? bacana! Presencial, né? Que a gente sabe que o nível 1 tem que ser presencial. O nível 1 não, o curso inteiro tem que ser presencial. E só que assim, para os alunos brasileiros ou para as pessoas que falam a língua portuguesa, né? Como que eu posso contribuir com o meu conhecimento, né? Não simplesmente guardar para mim mesma e eu moro nos Estados Unidos e não sei mais nada, né? Não, não é assim. Eu posso contribuir para todos vocês que estão no Brasil ou para países que falam português, como dar suporte para os alunos em formação, né? Ou então para os pacientes que estão sendo atendidos por alguém presencial. De que maneira eu, de longe, posso ajudar? Graças a Deus, hoje a gente tem internet, que não foi a realidade quando eu morei aqui 20 anos atrás, que também não foi a realidade em 1986, quando eu estava na Alemanha, né? Hoje a gente tem a internet a nosso favor. Então, como é que eu posso ajudar? Inicialmente, eu criei uma série gratuita no meu site e chama 21 dias, como cuidar da sua saúde em 7 minutos diários, né? Certo. E aí, com isso, a gente sabe que 7 minutos é muito pouco, mas é um começo para quem quer dar o primeiro passo, não sabe por onde começar, né? Então, para quem já é macaco velho, veterano, assim, não é para essa pessoa, é para quem quer começar a se disciplinar, a aprender. E conhecer mais, né? Conhecer, porque às vezes as pessoas nem sabem da existência desses exercícios e dessas possibilidades. Então a gente pode começar realmente com 7 minutos, né? Exato, exato. E assim, começar e treinar, exercitar a disciplina de todos os dias um pouquinho. E aí, aqueles 7 minutos viram 14, viram 21, viram 28 e assim vai, não é? A ideia é essa, é um crescente, mas aquele lá é o primeiro passo para dar um empurrãozinho. Então, que bacana. Então, fica o convite aí, né, para as pessoas que querem conhecer esse trabalho de 7 minutinhos, pelo menos, para começar a fazer aí com você, né? E aí tem lá no meu site, é só se inscrever e eu envio para a pessoa essa série de 21 dias gratuito. Mas junto a isso, eu tenho também o Clube do Livro. Pensando nessa coisa da base que eu falei, né, de mudança de país e a base e tudo mais, também nós tivemos uma experiência no Brasil de termos a ABSH durante muitos anos e depois perdemos a nossa base no sentido de não termos mais uma associação, né? Me veio a ideia como reestruturar essa base do self-healing e nada melhor do que começar pelo começo, que é o manual de autocura do Meir, que conta a história dele. Ali que tudo começou. Então, ajudar as pessoas que não conhecem o livro ou que já conhecem um pouquinho, mas querem se aprofundar, tem o Clube do Livro, onde as pessoas vão estar conhecendo mais profundamente a história de vida do Meir e os exercícios que ele ensina, e também o manual de autocura, os exercícios que estão no manual de autocura. Porque o livro, no momento, ele está fora de linha, ele não tem reedição. Então, como trazer
esse conhecimento, uma vez que você não tem mais acesso para comprar o livro novo na livraria. Então, eu criei o Clube do Livro justamente para as pessoas continuarem tendo acesso a esse livro, né? E aí, mais duas coisas seriam, assim, o curso dando suporte a quem estiver fazendo o nível 1, ou refazendo, ou relembrando o nível 1, dando suporte, um curso de apoio para esses alunos em formação, né? Certo. Tudo isso online que eu estou falando, né? Ótimo. Depois você vai colocar aí nos créditos todo o endereço para as pessoas poderem acessar tudo isso, certo? Aí o último curso que eu vou lançar esse ano, em breve, é um curso assim bem curtinho, que diz assim, eu quero meditar, mas como começar? Para aquelas pessoas que já tentaram meditar e não conseguiram. Elas tentam, mas não conseguem. Falta uma disciplina, falta dar o pulo do gato. Esse curso não é um curso de técnica de meditação, é um curso antes de começar a técnica de meditação. Para aquelas pessoas que querem exercitar essa disciplina para chegar na técnica. Certo. Mas está faltando um gap ali, né? Tem um vale ali. Eu quero e eu consigo. O que tem aqui no meio? É para essas pessoas que ainda não conseguiram começar a fazer meditação por falta de disciplina, por acalmar a mente, acalmar o corpo, e o que o self-healing pode contribuir para ela passar desse estágio de eu quero para eu consigo meditar todos os dias, né? Que bacana, parabéns, né, por todos esses seus projetos. Então, a gente espera acompanhá-los, né? Eu tenho certeza que você vai ter sucesso em todos e as pessoas, né, que vão te acompanhar também vão ganhar muito mesmo com todo esse aprendizado junto com você, viu, Sula? E a gente está indo aí já para o finzinho, né, da nossa entrevista. Então, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para o nosso público, uma mensagem final do que mais você gostaria de falar sobre o método self-healing. Olha, é uma coisa muito simples que eu aprendi na prática, né? Que é assim, no começo, quando a gente começa a aprender a fazer os exercícios de self-healing, né? Eu, mentalmente falando, eu faço self-healing todos os dias, todas as semanas, né? Eu pratico. Mas o pulo do gato é quando eu me torno self-healing o tempo todo. Então, eu deixo de fazer self-healing para ser self-healing o tempo todo. Onde eu trago todo esse conhecimento, esse exercício, essa prática, essa disciplina, essa descoberta no dia a dia, 1 minuto aqui, 2 ali, 5 ali, 10 ali. E aí o meu dia inteiro se torna self-healing com momentos, com movimentos simples que o self-healing vai ensinando através da técnica, para fazer toda essa conexão, quer seja física, emocional, mental e até espiritual. É isso. Sula, muitíssimo obrigada, viu? Para mim é uma honra poder estar te entrevistando, para que as pessoas conheçam um pouco mais, né, sobre sua trajetória e que todos saibam que você é uma pessoa muito empenhada para que o self-healing se expanda, né? Não fique só no Brasil ou só nos Estados Unidos, mas que possa se expandir realmente pelo universo afora, viu? Então, eu gostaria muito de agradecer. Ser internacional. E, Sula, você contou, né, de todos esses projetos, mas aonde nós podemos encontrar o seu site? Bom, o meu site é selfhealingmefazcrescer.com.br. Tudo junto. www.selfhealingmefazcrescer.com.br. E lá você pode ter todas as informações, se inscrever, receber a série gratuita de 21 dias. E eu estou à disposição para responder qualquer tipo de pergunta dos cursos que eu falei anteriormente. Que bacana, bacana mesmo. É importante, né, que as pessoas tenham algum canal para entrar em contato com a gente, né? Então, todos vocês aí podem entrar através do site, né, da Andréa Sula e ter todo este conteúdo também, né? E nós estamos finalizando, né, as entrevistas com os educadores.
Foi uma semana bastante intensa, né? Essa semana do Self Healing Brasil Online, mas nós ainda temos 2 entrevistas muito importantes para terminarmos aí a nossa semana, que é a próxima, né, com a Beatriz Nascimento, a nossa mestra Bia, né, que trouxe realmente essa força para o Brasil, mostrando e ensinando para milhares de alunos o método Self-Healing do Meir Schneider. Ela também tem uma história de vida incrível, eu tenho certeza que todos vocês vão adorar a entrevista dela, né, que vai ser feita pela Sula. E, claro, a nossa última entrevista será com o criador do método, ou seja, com o Meir Schneider. E é muito bacana que vocês possam prestar atenção em tudo aquilo que o Meir traz, porque ele é um mestre vivo, né? Às vezes a gente pratica terapias onde o nosso mestre já não faz mais parte, né, desse mundo, e às vezes a gente tem dúvidas e não tem a quem recorrer. E o Meir, cada vez que ele vem ao Brasil, ele traz os seus insights, ele traz a evolução do método também. Então, a gente faz esse convite para que você assista a entrevista dele e também participe de toda a sua temporada no Brasil, que vai ser de 27 de fevereiro até 16 de março. Ele vai passar por algumas cidades, alguns estados, então Rio Claro, vai passar por Taubaté, São Caetano, Volta Redonda no Rio de Janeiro e também São Paulo. Então não percam, né? Ele vai fazer algumas palestras gratuitas, ele vai fazer workshops, ele vai fazer atendimentos também a pacientes. Então, se você quer participar de alguma atividade com o Meir, é só você acessar o site do Self Healing, então é www.selfhealingbrasil.com.br e lá você vai encontrar todas as datas e os locais onde o Meir vai estar nessa sua temporada de 27 de fevereiro a 16 de março. Andréa Sula, mais uma vez, querida, muita gratidão por tudo isso que você nos trouxe, gratidão por todo esse trabalho que você realmente está executando em prol do método Self-Healing, viu, querida? Muito obrigada. Eu que agradeço, porque é a força de todo mundo que faz o grupo. Isso mesmo. Tá? Muito obrigada, pessoal. E, como a Rosali falou, ainda temos a conversa com a Beatriz Nascimento e com o Meir Schneider. Então, continuem ligados. É isso aí. Até lá. Até lá.